Olá pessoal, hoje para vocês eu trago o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos fala o seguinte, que quando o Senhor Jesus Cristo foi sepultado no túmulo, que havia uns guardas que foram enviados pelos sacerdotes e pelo exército romano, de maneira que eles pudessem ficar a fazer segurança no túmulo onde o Senhor Jesus Cristo foi enterrado, de maneira que ninguém fosse roubar o seu corpo e depois proclamar que ele ressuscitou. Então, o que é que aconteceu? Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Eu acredito. Se tu não acreditas, tu estás a perder. Então, eu vou dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas os guardas que estavam a fazer segurança à volta do túmulo, eles fugiram. Por que é que eles fugiram? Porque no terceiro dia, na madrugada, o anjo de Deus desceu à terra e abriu o túmulo, tirou a pedra que estava a fechar aquele túmulo. Naquele tempo, as pessoas ficavam, não era o túmulo que tu vês hoje, que é na terra, assim no chão. O Senhor Jesus Cristo estava num túmulo em forma de uma caverna. Então o anjo do Senhor desceu e abriu, tirou aquela pedra que estava a tapar a entrada da caverna, bem dizendo. E eles fugiram, porque eles ficaram com medo o que eles viram. E o que é que aconteceu? Eles foram diretamente aos fariseus, aos sacerdotes, aqueles que duvidavam do Senhor Jesus Cristo e que estavam por trás de tudo o que aconteceu com ele. Mas o plano da crucificação foi de Deus. Continuando. Então, eles foram relatar aos seus senhores o que aconteceu. Eles foram relatar que desceu um anjo, tirou aquela pedra enorme que estava a tapar o túmulo, e eles ficaram com medo e fugiram. E eles viram uma luz grandiosa à volta do túmulo, ali à volta da caverna. E eles disseram isso aos sacerdotes, aos fariseus. E o que é que os fariseus e os sacerdotes disseram aos guardas? Olha, vocês não contem isso a ninguém. A gente vai vos dar um dinheiro e vocês vão se calar e vocês vão dizer a todos que os discípulos dele foram lá e roubaram o corpo, de maneira que ninguém venha acreditar no que aconteceu. Toma atenção, a jogada do diabo, a jogada de Satanás, a jogada das trevas é sempre querer te comprar com a mentira, com o dinheiro, com as coisas que te fazem separar de Deus. O diabo vai trazer sempre armadilhas, vai trazer sempre propostas para tu te calares ou para tu te afastares de Deus. Agora tudo depende de ti. Se tu realmente amas a Deus, se tu realmente queres conhecer a Deus, tu tens que ter uma estratégia. Tu não podes te deixar ser manipulado e comprado pelo diabo. Porque o diabo tentou também comprar o Senhor Jesus Cristo quando ele esteve no deserto. Em Mateus capítulo 4. Que ele disse ao Senhor Jesus Cristo, levou-lhe a um monte alto e disse-lhe o seguinte: eu te dou tudo isso se tu me adorares. E o Senhor Jesus Cristo disse: tu não deves falar isso com o teu Senhor. A Escritura diz que nós devemos adorar simplesmente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Satanás vai trazer sempre propostas, vai trazer sempre armadilhas para poder te destruir. Tu é que tens que ter sabedoria e pedir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ajuda para te confortar e para te dar sabedoria nesta terra. Porque os guardas foram comprados. Judas foi comprado. E tu vais te deixar ser comprado e levado pelas mentiras para te desviares do caminho de Deus? Será que a tua alma, o teu espírito, não tem mais valor do que o dinheiro? O dinheiro é essencial, sim, mas não é o bem mais precioso. A tua vida é o bem mais precioso. A tua salvação é o bem mais precioso. O Senhor Jesus Cristo é o bem mais precioso.
Medita nessa palavra. Mateus capítulo 28 e Mateus capítulo 4 fala de quando os guardas foram dizer o que eles viram e os sacerdotes e os fariseus mudaram a história, deram-lhes dinheiro de maneira que eles não contassem a verdade, o que eles viram realmente, e criaram uma falsa história. E na tua vida deve estar a acontecer a mesma coisa. Estão a criar uma falsa história para ti e tu estás a te deixar levar. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome de Jesus. Amém.